igreja. Que a graça e a paz de Cristo sejam com todos. Amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, a penúltima página da sua Bíblia, no capítulo 21. Nós teremos hoje do verso 1 até o verso número 8. Nós estamos nessa série de mensagens aprendendo acerca do reino de Deus, aquele lugar a qual eu e você, nós iremos nos reunir com o Senhor. E hoje nós veremos, o tema da mensagem é de volta para casa. De volta para casa. Apocalipse capítulo 21, dos versos 1 até o verso de número 8. Diz assim a palavra de Deus: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva, preparada para o seu noivo. E eu vi uma forte voz que vinha do trono e dizia: O tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará os olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono disse: Eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Até aqui. Abaixe sua cabeça. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, amado Pai, nesse momento, Deus, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra e clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito. Pai amado, abra nosso coração e entendimento. Nos guie, Senhor, em meio a esses versos, para que nós consigamos, Pai, aprender, Senhor, todas as verdades que aqui contém, Deus, todos os princípios, as verdades que a Sua palavra nos traz. E que isso possa, Pai, ressignificar a nossa vida, mudar o nosso interior, nos transformar, Deus, segundo o caráter de Cristo Jesus. Para que esse mundo aí fora olhe para nós, Deus, e entenda que nós não pertencemos a esse lugar, que a nossa pátria está nos céus. Amém. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Essa oração, Deus, que nós fazemos, Pai, não é nos nossos méritos, de forma alguma, mas nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vimos há 2 domingos atrás, no domingo passado, como nós devemos ser no reino, uma vez que você foi salvo em Cristo Jesus, como que nós devemos ser no reino e quais são os valores daqueles que já faz parte do reino. Infelizmente, nos dias de hoje, a Igreja de Cristo, ela não está muito, digamos, habituada a ouvir pregações sobre o céu e sobre o inferno. Talvez por conta disso, meus irmãos, é que os crentes de hoje em dia dão muito, mas muito mais valor às coisas terrenas do que deveria dar. Meus irmãos, tanto o inferno quanto o céu são realidades na vida da Igreja de Cristo, mesmo estando aqui na terra. Um será a realidade para aqueles que se acharem parte do reino, que estiverem no reino de Deus. E a outra parte é os que de fato não se encontrarão do lado do Senhor. Agora, vamos fazer um exercício. Pensa comigo. Já pensou se eu e você, nós pudéssemos ter, digamos, o controle absoluto da minha e da sua vida nas mãos? Igual a gente faz no celular, quando vai ver um vídeo, por exemplo, no YouTube. Sabe aquela bolinha que tem lá embaixo, no pezinho do vídeo ali?
aquela bolinha vermelha que corre para lá e corre para cá? Onde a gente pode avançar o vídeo para saber o que vai ser dito lá na frente, ou voltar o vídeo para rever algo que passou desapercebido e que achamos que seja relevante. A gente pega e vai, a gente volta, não é assim que a gente faz? Sabe aquele botãozinho vermelho do avança e retrocede no vídeo? Imagina se a minha e a sua vida pudesse ser manipulada dessa maneira. Voltar atrás quando fizemos algo no passado que nos arrependemos muito, consertar o que foi quebrado, rever atitudes, palavras que nós lançamos e ferimos as pessoas. Agora imagina comigo se nós pudéssemos avançar no tempo, assim como faz lá na bolinha do YouTube, do vídeo, e lá para frente da nossa vida, ver o que nos reserva lá no futuro. Seria ou não seria legal? Seria bom, né? Pois é, na realidade, nós podemos fazer isso. Aliás, nós podemos fazer na nossa vida, sim ou não? O que vocês acham? Pode ou não pode? Sim ou não? Não. Então eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A ruim é que a nossa vida real, nós não podemos voltar para onde? Lá para o passado, para rever o que eu e você fizemos de errado. Por isso nós temos que pensar muito no que a gente faz. Temos que olhar para tudo que a gente faz e rever se o que estamos fazendo é certo ou se é errado. E a boa notícia é que, como igreja de Cristo, nós podemos sim mover o cursor da nossa linha do tempo lá na frente. Exatamente o que Cristo nos dá, essa possibilidade através do que? Da sua palavra. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus dita, meus irmãos, e realidade na minha e na sua vida é uma coisa só. Vários textos bíblicos exemplificam isso que eu estou falando. No Antigo Testamento, o que Deus fazia no Antigo Testamento? Ele levantava quem? Profetas, para fazer justamente isso. O resultado das más escolhas do povo de Deus ao longo da história seria todos corrigidos através de Deus, do que Deus dizia que aconteceria com eles. E tudo que Deus disse, aconteceu. De fato aconteceu. Hoje, eu e você, nós também temos esse privilégio. Deus também nos revela o nosso futuro, segundo nossas escolhas. O inferno, se nossas escolhas forem más, ou o reino dos céus, se fizermos as escolhas corretas. Meus irmãos, Deus hoje não levanta mais profetas como fazia no passado. Não levanta. Hebreus 1, verso 1 e 2 diz isso. Deus revelou tudo o que tinha que revelar, meus irmãos, através das palavras do teu Filho amado Jesus Cristo. Ou seja, através do Evangelho. No passado, Deus agraciou o apóstolo João, seu discípulo amado, aquele que Jesus incumbiu dos cuidados com a sua própria mãe até o momento da sua morte, e revelou a João o que nós poderíamos chamar de cursor, a bolinha que vai para frente da vida da igreja, que mostra o meu e o seu futuro glorioso, em um novo céu, uma nova terra. Amém, irmãos? Amém. Cristo fez isso. Mas também mostra, meus irmãos, o que aguarda o ímpio. Aquele que não crê em Deus, mostra, essa bolinha no tempo também mostra, da mesma forma que mostra para a igreja. Meus irmãos, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Veremos ponto a ponto esse maravilhoso Cristo, maravilhoso. Amém, irmãos? Então vamos lá. Lê novamente comigo o verso de número 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Deus revelando ao apóstolo João, lá na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse. Nós vimos no estudo passado, no final dos tempos, tudo o que acontecerá, como será consumado o mundo e tudo que há nele. E aqui Deus nos mostra também a consumação do que? Do porvir. O que aguarda a igreja de Cristo.
apóstolo João fala aqui que viu que Deus revelou a ele um novo céu e uma nova terra, meus irmãos, é óbvio que ele não está dizendo que novo aqui é uma coisa que antes não havia existido. Não é assim. A palavra no texto original que João escreveu em grego, ele não escreveu isso aqui usando o termo neos, que tem sentido de inédito, de coisa que não existia. Ele usa uma palavra chamada kainos, que é um novo, mas no sentido de natureza, no sentido de continuidade, de que já existia. Que já existia, mas que será o que? Transformado. Assim como o meu e o seu corpo. Algo real, que existia, que voltou ao pó, mas que receberá das mãos de Deus uma nova natureza, gloriosa, uma natureza restaurada. Um corpo imortal, meus irmãos, incorruptível, glorioso, espiritual, celestial. Assim também será com todas as coisas criadas. O primeiro céu e a primeira terra, a qual conhecemos hoje, será uma realidade passada, irmãos, restaurada, renovada por Deus. O interessante aqui é que João diz: e o mar já não existe. Olha que interessante. Aí você deve estar perguntando assim: ué, mas se o mar não faz parte da terra como nós conhecemos, como que ele não existe? Irmãos, o contexto da palavra mar na Bíblia, recorrentemente ao longo dos textos, foi utilizada para exemplificar, sabe o que? O caos, a tormenta. Nós vimos isso onde? No dilúvio. Vimos isso onde? Lá com Moisés. Vimos isso onde? Com Jonas, com Isaías, com Jeremias. Nós vimos isso com o próprio Cristo no Evangelho. O próprio João, aqui o apóstolo, vai usar essa figura de linguagem no livro de Apocalipse, quando Deus mostra a ele que a grande besta, o anticristo, surge da onde? Do mar. E Apocalipse capítulo 17 nos deixa bem claro o que seria esse mar. Em Apocalipse 17, Deus está revelando a João a chamada grande prostituta, a grande Babilônia, que é quem? A falsa igreja, espalhada por toda a face da terra. Olha o que Deus diz a João em Apocalipse 17, não precisa abrir não, porque eu vou ler aqui, 17 e 15. E disse-me ainda: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Portanto, quando João diz aqui, o mar já não existe, ele está dizendo que na nova realidade, não há mais espaço para nada que é contaminado, nada que é deturpado, enganador, falso, como a falsa igreja. Não há lugar para ela no que for restaurado. Não há mais o anticristo, não há mais lugar para os falsos e perversos, que Isaías próprio falou. Essa é a ideia aqui, amém, irmãos? Essa é a ideia. No novo céu e na nova terra não haverá o que? Mais pecado. Não haverá mais nada que desagradará ao nosso Deus. Para o próprio João, o mar era sinônimo do que? De caos também. O mar para João era o que? Era a sua própria prisão. Lembra? Onde que ele estava preso? Isolado, separado do mundo por todos os lados de mar. Numa ilha, na ilha de Patmos. Podemos então entender também que o novo céu e a nova terra não haverá mais prisão, não haverá mais o que? Separação. Estamos todos juntos com o nosso Senhor, amém, irmãos? Não vai haver mais o que? Mais lutas, não vai haver dor nem morte, só alegria da presença de Cristo. Portanto, meus
irmãos, o céu é um lugar, presta atenção que isso é importante. O céu é um lugar, mas também é um estado. É um estado de alegria, de descanso, de paz suprema. Por isso, meus irmãos, que o crente, ele não tem que ter medo da morte, ele não tem que ter medo de morrer. Pelo menos ele não deveria ter. Pois é fechar os olhos aqui e abrir os olhos lá, meu irmão. O maior prazer da vida do crente deveria ser o céu. O céu. Falar sobre o céu, almejar o céu. Meus irmãos, os incrédulos lá fora atribuem isso a nós como uma espécie, digamos, de fuga. De fuga. Por que falar de céu? Por que falar de céu? Tanto problema que a gente tem aqui. Isso é uma maneira que vocês arrumaram de fugir da realidade. Eu já cansei de ouvir isso. É uma forma que vocês criaram de não querer enfrentar a realidade, o aqui, enfrentar o agora. Aí se apega essas ideias aí de céu. Mas irmão, deixa eu explicar uma coisa para a igreja. As pessoas que melhores enfrentaram a realidade daqui foram justamente as que mais pensaram no céu. Quem mais pensou no céu lida melhor com toda a situação aqui. Situação financeira, por exemplo. Mateus 6,20, presta atenção. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Pensar no céu, meu irmão, faz eu e você ficar menos apegado às coisas daqui da terra. Pensar no céu vai mexer com as mais profundas reflexões em mim e você. Colossenses 3, versos 2 e 3, presta atenção. Pensai nas coisas de cima, e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida em quem? Com Cristo Jesus em Deus. Quem pensa no céu, quem vive com a cabeça no céu, literalmente, vive uma vida de santidade aqui na terra. 1 João 3,3. E todo o que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Pensar no céu vai ajudar eu e você a vencer o sofrimento aqui da terra, meus irmãos. Romanos 8,18. Considero que os sofrimentos do presente não pode comparar com a glória que será revelada a nós, a mim e a você. Nós vamos pensar no céu, vai nos ajudar a enfrentar com coragem a própria morte. Filipenses 1,21. Pois para mim viver é quem? Cristo. E morrer é lucro. Sabe por quê? Porque a pátria, o lar de um crente não é aqui, é no céu, amém? A nossa pátria não é aqui. Tá bom, pastor, bonito isso, mas o que é o céu? Já perguntaram isso para vocês? Queridos, o céu não é apenas um lugar, mas também é um estado. Um estado de plena felicidade, sem resquício algum de dor ou tristeza. Céu, para um crente em Cristo, é lugar do que? De descanso. Você percebeu que você devemos cansar por quase tudo? Tudo cansa a gente aqui. Tudo cansa a gente. Por melhor que seja, uma hora se cansa. Pois é, meus irmãos, uma vez lá, nunca mais haverá fadiga. Esgotamento jamais alcançará. Apocalipse 14:13, presta atenção. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos, pois suas obras os acompanham.
Meus irmãos, o céu para um crente em Cristo Jesus é o paraíso. É o paraíso. E essa palavra aqui, ó, paraíso, em grego, paradeisos, que foi registrado, significa jardim. Jardim. O Éden, como um jardim, o que aconteceu? Ele se perdeu. Mas Deus restaura outro no céu, chamado o quê? Paraíso. O céu para mim e para você é a nossa casa, o nosso lar, a nossa pátria. O que eu e você somos aqui? Brasileiros, certo? Aqui desse mundo. Pois a nossa cidadania no céu será celestial. Se alguém perguntar, o que vai ser de você no futuro? Falou, eu sou brasileiro hoje, mas você é celestial. Pode afirmar isso. Aqui nós peregrinamos a caminho de casa. Nossa casa não é aqui. Meus irmãos, o céu vai ser magnífico, esplendoroso. Primeiro, por que o céu vai ser magnífico? Por aquilo que não vai haver lá. Leia comigo o verso número 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como que inicia a nossa vida aqui na terra? Quando o médico ou a parteira retira o bebê do ventre da mãe, o que fazem com ele para que ateste que há vida? Palmadas aonde? No bumbum. Para ele fazer o quê? Chorar. Pois é, meus irmãos, a minha e a sua vida começa aqui nos prantos. E no decorrer da minha e da sua vida, parece que a gente vive num vale de lágrimas. Até quando, meus irmãos, é a hora da despedida desse mundo? Lá estão elas, as lágrimas, as lágrimas. E como nós choramos. Mas no céu não haverá mais lágrimas. Sabe por quê? Não vai precisar. No céu não haverá mais dor. Meus irmãos, eu creio que não há nada mais doloroso na vida de um ser humano do que as lágrimas de um luto, por exemplo. Sabe aquele ente querido que nos deixa? Filho, marido, esposa, pai, mãe. Ver quem você ama ser arrancado dos seus braços, isso fere, isso machuca, e nós choramos muito. Isso nos corta ao meio. Mas lá no céu não haverá mais luto, não haverá mais morte, não vai haver mais cortejo, não vai haver mais despedida, pois a morte não será mais uma realidade para um cidadão que está no céu. Toda a consequência de pecado, tudo que nos faz sofrer, o que nos faz sofrer é consequência de pecado, será substituído por um consolo eterno, pleno. E segundo, meus irmãos, o céu ele é esplendoroso. Agora por aqueles que não vão estar lá. Estão aqui, mas não vão estar lá. Leia comigo o verso 8. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Perceberam que quem não vai estar lá são todos aqueles que se mantiveram em meio à corrupção desse mundo? Vamos compreender um pouquinho mais isso daqui. Vamos lá. Covardes e incrédulos, quem que são esses? Será que é uma pessoa tímida, uma pessoa, digamos,
introvertida, uma pessoa acanhada, tida por muitos como um covarde? Será que Deus se refere a esse tipo de pessoa aqui? Meus irmãos, nós não podemos perder de vista a situação do apóstolo João quando ele escreveu isso aqui. Sabe por quê? Porque ele foi condenado, jogado em óleo fervente, isolado na ilha de Patmos, justamente porque ele não se acovardou. Mas do quê? Da missão dada a ele por Cristo Jesus. E que missão que é essa? Ide e pregai o Evangelho. Meus irmãos, muitos por conta de perseguição, por conta de martírio, na hora da dor, na hora do aperto, eles negaram a sua fé. E não precisa ser na hora da dor, do martírio, não. Na hora do interesse também. Muitos que se dizem crentes em Cristo negam a sua fé, com atitudes que desaprovam o Senhor. Foram vencidos pelo medo, pela insegurança, ou mesmo pela apatia espiritual para a igreja. Sabe, o pé dentro e o pé fora da igreja. Mateus 10, 38. E quem não tomar sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Ou seja, quem não estiver disposto a morrer, se preciso for, por Cristo, não é digno dele. Esse é o covarde aqui. Esse é o covarde. Já o incrédulo é aquele que, apesar de toda a mensagem chegada a seus ouvidos, ele a rejeita por completo dentro do seu coração. A recusa em crer é o maior problema dessas pessoas. É maior do que a fé daquele que prega a própria mensagem. Esse também não vai estar lá. Pois o céu, meus irmãos, é um lugar preparado por Deus para pessoas que foram preparadas para recebê-lo. Por isso que eu e você estamos aqui toda semana, domingo a domingo, quarta a quarta, e todos os dias da semana nos mantendo em comunhão. Outros que não entrarão no céu são os corrompidos moralmente, abomináveis, homicidas e adúlteros. Sabe aqueles que levaram uma vida sem regra nenhuma? E desdenharam literalmente os mandamentos de Deus? Atentaram contra a vida do próximo, contra a honra do próximo. Meus irmãos, esses também não estarão lá. Outros que não estarão lá são aqueles que corromperam as coisas espirituais, o culto divino ao nosso Deus. São quem eles? Os feiticeiros e os idólatras, os que adoram o que? As coisas criadas ao invés do Criador. Quem mais não vai estar lá? Todo aquele que se corrompeu na sua comunicação, todo aquele que se corrompe nas suas próprias palavras, os mentirosos. Meus irmãos, a todos esses, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, diz o Senhor, para fazer companhia por todo o sempre. A quem? Ao anticristo, o falso profeta, o diabo, os demônios, a própria morte. Todos esses acima se enquadram no versículo 15 de Apocalipse capítulo 20. Presta atenção. E todo aquele que não se achou escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Meus irmãos, só que um detalhe aqui muito importante, é que Deus ele é tão bom, que mesmo na hora da decisão chegar, muitos que aqui ficarão para ser
punido pelo Senhor pela sua desobediência de uma vida inteira, muitos terão o coração convertido a Cristo, pela graça e misericórdia de Deus. Portanto, se você conhece alguém, meus irmãos, que se enquadra numa dessas categorias descritas no texto, não desanime. Pelo contrário, ore ainda mais. Se for próximo a ti, redobre suas orações. Ore para que Deus mude a realidade dele a tempo, antes do início da dor. E mesmo assim, se isso não acontecer, antes da dor chegar, ore a Deus para que Deus o converta em meio à própria dor, porque Deus fará isso. Ele prometeu, Ele garantiu. Deus, Ele é misericordioso e gracioso com quem Ele ama, irmão, amém? Mesmo ele tendo passado uma vida inteira como um desses aqui, citado pelo texto, Deus ainda pode ter misericórdia dele, irmãos. Só não haverá esperança para aqueles que permanecerem firmes na vida de pecado. Esses não haverá chance. Meus irmãos, o céu, ele é esplendoroso por aquilo que ele é em si mesmo. Lê comigo o verso 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. Meus irmãos, tem duas figuras aqui que se complementam: a da cidade santa, a nova Jerusalém, e a figura da noiva, enfeitada, adornada, preparada para o seu noivo. Tanto a noiva quanto a nova Jerusalém, meus irmãos, são os mesmos. Trata-se da igreja de Cristo, a igreja glorificada. Deus usa a expressão mais bela para um homem aqui na terra, a sua noiva. No plano perfeito de Deus para a vida do homem, meus irmãos, a noiva tem que ser o que há de mais belo para ele. Deus usa a expressão mais bela para o céu acerca da sua igreja, representada por quê? Pela cidade santa, a nova Jerusalém. Tanto a noiva, ao olhar do noivo apaixonado, perfeita, bela, quanto a igreja, ao olhar do próprio Senhor, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Hoje nós somos uma igreja que muitas vezes falha, cheia de trincas, cheia de rugas, mas um dia nós seremos como uma noiva linda, esplendorosa ao olhar de Deus. A sua igreja compondo o que? A nova Jerusalém. Essa é a igreja glorificada, a igreja triunfante. Amém, irmãos? Meus irmãos, o céu é maravilhoso pela comunhão que nós teremos com Deus. Lê comigo o verso 3. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Aleluia, Senhor. Meus irmãos, se nós pudéssemos almejar um único instante no porvir, um único instante apenas, seria esse aqui. Esse aqui. O momento do encontro do noivo, que é Cristo Jesus, com a sua noiva, a igreja glorificada. Aqui vai começar o nosso desfrute, irmão, o nosso deleite, o novo céu e a nova terra. A propósito, deixa eu fazer uma pergunta. Quanto tempo que você acha que leva para um anjo descer aqui na terra? Quanto tempo? Lembram de Jesus quando estava no Getsemane? No momento da sua prisão, quando Pedro sacou uma espada e decepou a orelha de Malco, que era o chefe da guarda do templo. Lembram disso, né? Vimos em Marcos
há uns tempos atrás. O que Jesus disse para Pedro? Mateus 26, 52 e 53, presta atenção. Mas Jesus lhe disse: guarda a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia rogar a meu Pai, e Ele me enviaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Meus irmãos, vocês sabem quanto que é 12 legiões de anjos? Legião era um nome dado por um destacamento militar romano com quase 6.000 soldados. Portanto, 12 legiões de anjos eram 72.000 anjos. Agora pensa comigo, o que poderia fazer nessa situação 72.000 anjos ao comando do Senhor dos Exércitos, Cristo Jesus? Enfim, mas Jesus diz que os anjos, seja ele apenas um ou 12 legiões inteiras, levam o tempo de um agora, de um átomo. Átomo foi a palavra grega usada aqui, que significa momento. O tempo de um momento, um agora, um abrir e fechar de olhos, para estar aqui. Pois é assim que Jesus voltará dos céus. A Bíblia diz que Jesus ascendeu aos céus. Quanto tempo você acha que levou isso? Irmãos, a ciência aí, os entendidos da ciência apontam que o nosso universo, tudo que existe aqui em cima, eles especulam, mas vamos lá, que possui mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O universo é especulação, é uma especulação. Se eu e você, nós pudéssemos voar na velocidade da luz, que é cerca de 300.000 quilômetros por segundo, nessa velocidade eu e você levaríamos 93 bilhões de anos para ir de uma ponta à outra do universo. O que eu estou querendo dizer com isso? Meus irmãos, o meu e o seu novo corpo, o corpo glorificado, como o de Jesus, como o dos anjos, não estarão mais sujeitos às leis físicas, a quais eu e você conhecemos hoje. Consulte os textos bíblicos. Jesus, ele estava numa casa, ele entrava numa casa sem usar a porta, ou ele saía de Jerusalém e aparecia lá na Galileia no mesmo instante. Jesus, quando foi tentado pelo próprio diabo, leva o tempo de um momento, de um átomo, para ir de um lugar a outra tentação. É isso que o texto nos diz referente a desfrutar do novo céu e da nova terra. Nós não estaremos mais sujeitos às leis da criação que hoje governa tudo. Meus irmãos, preste atenção. Nós viveremos lá, mas também viveremos aqui, como o cosmos inteiro de Deus, criado pelo Senhor, restaurado como um só habitat. Deus mesmo habitará comigo e com você. Toda a criação, tudo que foi criado, restaurada, será um santuário da morada de Deus. E nós, irmãos, nós, a igreja de Cristo, habitará com Ele sempre, sempre e sempre. Amém, irmãos? Isso, meu Deus, é um privilégio incalculável. Mas o céu é esplendoroso. Sabe por quê? Porque ele é oferecido para mim e para você de graça, completamente de graça. Lê comigo versos 6 e 7. Disse-me ainda: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia, Senhor. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo a magnitude disso? Meus irmãos, quantas religiões no
mundo afora vive equivocadamente, desesperadamente. Por quê? Porque elas querem fazer alguma coisa para adquirir esse céu. Eles fazem sacrifício, penitência, faz promessa, jornada, e na medida que eles se esforçam, o que acontece? Decepção, desilusão e vazio dentro de si mesmo. Meus irmãos, a palavra de Deus garante a mim e a você que tudo já está pronto. Jesus consumou tudo na nossa redenção, na cruz do Calvário. Está consumado, o céu está pronto, tudo está feito. E a oferta ainda é feita hoje, para mim e para você, e é de graça, a quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Você tem sede, irmão? Amém? Amém. Portanto, meu querido, ainda é tempo de se arrepender se você não fez isso. Ainda é tempo de rever sua vida. Ainda é tempo de se voltar para Deus. Ainda é tempo de entregar a sua vida nas mãos do nosso Salvador, nosso Redentor, que é Cristo Jesus. A porta da graça e da misericórdia ainda estão abertas. O dia do juízo final não chegou ainda. Meus irmãos, que Deus mova o nosso coração a pensar em tudo isso. Pois para um salvo em Cristo, nossa pátria não é aqui. Aqui estamos brevemente o tempo de uma vida, que para Deus é um tempo de um sopro. Mas o lugar de quem se arrepende e se volta para Cristo não é aqui. E um dia sim voltaremos em glória para a casa do nosso Pai, que está nos céus, e desfrutaremos por todo sempre das bem-aventuranças reservadas aos filhos, aqueles que creram, que ouviram a palavra do Senhor e creram, deram crédito a isso, e teve a sua vida transformada pelo Evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Você crê nisso? Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmã? Se você ainda tem dúvida, olha aí. Aquele que tem poder para mudar a sua realidade, aquele que tem poder para transformar a sua vida, aquele que tem poder para perdoar todas as suas dívidas, aquele que tem poder para restaurar todas as coisas, aquele que tem poder para sarar todas as feridas, aquele que tem poder para aliviar toda dor, aquele que tem poder para enxugar toda lágrima, aquele que tem poder para te livrar da morte, a morte eterna, a segunda morte, não a física. A física é um passaporte de entrada no novo céu e na nova terra, naquele que já foi preparado por Deus para mim e para você, para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Mas também é o passaporte de entrada, onde só haverá choro e ranger de dentes, onde o verme e o fogo não cessa, a todo aquele que não der ouvido às palavras do Senhor. Ouça as minhas palavras, diz o Senhor, as escreva no mais íntimo do seu coração, no mais íntimo da sua alma. Meus irmãos, a nossa casa não é aqui é só passagem, aqui é tudo passageiro. Um dia estaremos de volta ao lar. Eu queria encerrar com as palavras do próprio Senhor, e Ele te diz hoje, essa noite, leia comigo o verso número 5. O que estava assentado sobre o trono disse: eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém, igreja? Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Abaixe sua cabeça, vamos orar esse Deus maravilhoso.